paz, amados. Queria compartilhar mais um texto, mais uma palavra, um texto de novo muito conhecido, está no Evangelho de João, no capítulo 11, nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro. O texto fala assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Vamos parar aqui um pouco. O texto, ele fala várias coisas a respeito de como Deus faz o milagre, como Deus realiza a sua obra. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo o ministério dele, está andando pelas cidades, ali pela região de Samaria, quando ele fica sabendo que Lázaro, alguém a que ele muito amava, havia ficado doente e na verdade havia morrido. E Jesus fica sabendo disso, e o interessante é que Jesus não faz algo. Ou seja, Jesus não sai correndo. Já começa aqui a nos mostrar como é que Deus realiza as coisas. Muitas vezes nós somos ansiosos por mover, por realizar, pelo fazer de Deus. Então, quando nós nos deparamos com uma situação crítica, uma situação que nos angustia, uma situação de morte nesse caso, uma doença, ou seja, algo muito ruim aconteceu comigo, aconteceu com alguém que eu amo, e aí eu vou procurar a Deus. De certa forma, Marta e Maria foram procurar Jesus. Mandaram avisar Jesus: Lázaro está doente. Lázaro deve ter morrido entre as irmãs mandarem chamar Jesus e Jesus voltar para Betânia. Então há um tempo aí. Então, nesse meio tempo em que elas chamam Jesus, em que elas procuram a Jesus, em que elas procuram a Cristo, em que elas vão em busca do socorro de Deus, até o instante em que Jesus retorna para realizar o milagre, até o momento em que o milagre de Deus vai agir, demora um tempo. É claro que no coração de Marta e de Maria, é claro que no meu coração, nós temos pressa para que Deus faça o que nós precisamos, o que nós queremos, muitas vezes o que Deus quer fazer. Nós somos imediatistas. Deus faz o milagre agora. Só que Deus, Jesus, tem o tempo dele, o Kairos de Deus. E nesse tempo em que Jesus se demora para atender a minha prece, nesse tempo em que Jesus se demora para atender o meu chamado, a minha súplica, o Espírito Santo dele está trabalhando em mim, trabalhando para gerar mais fé, para gerar maior confiança, para gerar mais dependência, para gerar mais quebrantamento, para gerar mais intensidade de oração. Por vários motivos, e creio que cada circunstância é uma circunstância, Deus usa o tempo dele, o Kairos dele, para gerar em nós algo que ele precisa que seja gerado, algo que ele precisa que aconteça, para que o milagre em sua plenitude seja realizado em todas as dimensões. Porque o milagre que vai se dar não só na vida de Lázaro, que vai ressuscitar, mas também na própria vida de Marta, de Maria e de muitas outras pessoas que estão ao redor das circunstâncias. Nós temos que aprender a descansar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. Às vezes Deus faz as coisas antes do que eu espero. Às vezes Deus faz as coisas depois que eu espero. Algumas vezes Deus faz até mesmo quando eu esqueci de que havia pedido. Então, uma chave aqui para podermos desfrutar do amor e do poder de Deus é, primeiro, confia no tempo dele, descansa no tempo dele. Os 2 dias que Jesus demorou entre saber que Lázaro estava doente, saber que Lázaro morreu, esses 2 dias não foram esquecimento de Deus, não foram displicência de Jesus, não foi desamor de Jesus sobre aquelas pessoas, não. Foi Jesus usando o tempo para ministrar no coração daquelas pessoas. Aí o texto continua. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá?
Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui é outra coisa que o milagre faz. Aqui Jesus está tratando com os discípulos. Muitas vezes nós não entendemos Jesus, não entendemos Deus na profundidade das suas ações. Aqui Jesus está usando de um eufemismo. Então vamos voltar porque Lázaro dorme. Nota, é um eufemismo para mim, para homem, para os discípulos. Porque para Jesus é isso mesmo. Embora Lázaro esteja morto, para Jesus, para Deus, que é todo poderoso, essa morte é tal como um sono. Para Jesus ressuscitar um morto é como para mim ou para você ressuscitar, despertar, acordar alguém que está dormindo. O poder de Deus, ele é muito maior, ele é muito mais alto do que aquilo que nós podemos imaginar. Então a maneira como Deus vê as coisas não são as maneiras como nós vemos. Então muitas vezes a situação que para nós é desesperadora, angustiante, para Deus não é. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus assumiu o controle da minha vida, Deus assumiu o controle da sua vida, Deus estava no controle da vida de Lázaro. E por mais definitiva que seja a circunstância aos olhos naturais, para Deus, para Jesus, essa circunstância é simples. É como despertar alguém que dorme. Quando Deus vai nos realizar algo sobrenatural, quando Deus vai fazer o milagre dele, a maneira como nós vemos aquele processo e a maneira como Deus vê é totalmente diferente. Nós podemos ver o processo com desespero, com angústia, com desesperança, com medo, com ansiedade. Para Deus não. Porque como Deus é todo poderoso e está no controle das coisas, Ele sabe o quão simples, o quão natural é aquela situação, é aquele agir. Isso é algo que a gente tem que buscar entender de Jesus. Olhar para a circunstância, por mais definitiva que aos olhos naturais ela possa ser, por mais impossível que ela possa ser, por mais impossível que para nós seja a situação, para Jesus, que é o nosso socorro, que é o nosso auxílio, que é o nosso Senhor, que em quem nós confiamos e descansamos, que quem tem o domínio, o poder e o governo sobre a nossa vida, é simples. É simples. Jesus está usando a circunstância aqui, mais uma vez, para nos tratar na nossa ansiedade, na nossa angústia, no nosso medo e no nosso temor. Aí ele continua: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que não estivesse, lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só, Jesus se alegra com a morte de Lázaro. Mas como é que pode Jesus se alegrar com a morte de Lázaro? Jesus ama Lázaro. Jesus ama Maria, ama Marta. Jesus tem consciência da angústia, da tristeza, do sofrimento daquelas pessoas. E como é que Jesus se alegra disso? Porque Jesus não está olhando para o fato em si. Jesus não está olhando para o que está acontecendo. Jesus está olhando para a consumação das coisas. Ele é o consumador de todas as coisas. Jesus sabe que essa circunstância vai ser de maldição, de desespero, de desesperança, vai ser transformado em algo que é uma bênção, que é algo motivo de alegria, que é motivo de glória, que é motivo de festejo, que é motivo de vida. Jesus transforma a morte em vida, que é outra característica do nosso Deus, o seu Deus. O nosso Deus olha para as circunstâncias com um olhar diferente. Jesus olha para as circunstâncias com um olhar que vai além de um olhar otimista, de um olhar positivo. Porque Jesus sabe que Ele é capaz de pegar toda e qualquer circunstância, por mais morta que esteja a circunstância, por mais destruído que esteja o lugar, por maior tempo que o enterro tenha acontecido, por mais
terminal, por maior que tenha sido o decreto de morte liberado, Jesus olha para aquela situação e sabe que ao ele colocar as mãos naquela situação, aquilo que era desespero, aquilo que era morte, aquilo que era destruição, aquilo que era final, vai se transformar em vida, vai se transformar em alegria, vai se transformar em glória, vai se transformar em algo que é bom. Não é que Jesus está alegre porque Lázaro morreu, não é que Jesus se alegra com a tristeza e a angústia das pessoas, não. Jesus está alegre porque diante dele há um problema. E ele vai pegar esse problema e vai transformar esse problema, vai transformar essa coisa que é ruim, essa coisa que é morta, ele vai transformar em vida, e vida abundante, vida contagiante. É assim que Deus olha para as circunstâncias, é assim que Deus olha para a minha vida e para a sua vida. Não importa quão desesperadora seja a situação, quando Deus olha para a sua vida, quando você busca o auxílio, quando você clama pelo amor, pela graça de Deus, quando você busca por Jesus, aquela situação, por pior que seja, no fim das circunstâncias vai ser dado testemunho: o Senhor é Deus, Deus é bom, Ele é um Pai que ama, Ele está no controle total e absoluto da sua vida, da minha vida. Esse é o Jesus, esse é o Jesus em que nós cremos, esse é o Deus em que nós cremos. Não é só um Deus bom, não é só um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que reverte a maldição em bênção, a desgraça em graça. E aí Jesus continua. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Coração duro que nós temos, coração duro os dos discípulos, coração duro de Tomé, o incrédulo. Ele não está entendendo nada. O que ele está achando? Olha, Lázaro morreu. Naquele lugar, há um tempo atrás, as pessoas buscavam matar a Cristo. Lázaro já está morto, não há nada o que fazer. Tomé não acredita em Jesus, no nível em que Jesus é. Tomé não acredita que Jesus está indo para lá para ressuscitar Lázaro. Tomé está imaginando um monte de coisa, que Jesus vai se martirizar, que Jesus, de repente, sei lá, se descontrolou emotivamente. Sei lá o que Tomé está pensando, mas ele acredita que aquela situação, que a morte de Lázaro vai gerar mais morte, que a tristeza de Marta e Maria é pouco ainda, vai acontecer mais desgraça. Esse é o nosso coração, esse é o meu coração. Nós olhamos para aquilo que é mal, para aquilo que é desgraça, que é trágico, com esse olhar. Enquanto Jesus tem um olhar extremamente otimista, um olhar de fé, um olhar de quem sabe que tudo vai se consumar para a honra e glória de Deus. Tomé, isso aqui é muito parecido comigo, muito parecido conosco, não, tem um outro olhar. Desgraça, pouco e bobagem, vai acontecer coisa pior. Não é só a morte de Lázaro, vem coisa pior por aí. Não é só a falência, não é só o problema que você teve com os seus filhos, não é só o problema que você teve lá no seu emprego, não é só não é pouco. Vem mais morte por aí, vem muito mais desgraça por aí. Tomé não tem consciência de quem está com ele. Tomé não tem consciência de quem está indo lá com ele, é Jesus, é o Senhor, é o próprio Senhor do Universo, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele a quem emana a vida. Jesus é fonte de vida, vida eterna. Nós olhamos para as circunstâncias, e as circunstâncias, quando nós a vemos, nós aumentamos aquilo que é ruim naquela circunstância. Aquela desgraça é pouca, vai vir desgraça maior. Não é o olho de Cristo, não é o olhar de Jesus. O olhar de Jesus olha para a circunstância e fala: é uma oportunidade. Essa circunstância, por mais terrível que seja, é uma oportunidade para a manifestação da glória, a manifestação do poder do meu Pai, do poder de Deus. Nós temos que aprender com Jesus a não olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, com olhos de maldição, mas olhar para as circunstâncias com olhos de bênção. Só que eu só posso fazer isso se eu olhar para as circunstâncias com os olhos de Jesus. Nós temos que buscar: Senhor, dá-me os teus olhos a respeito das circunstâncias, dá-me os teus olhos a respeito das provações, dá-me os teus olhos a respeito das tribulações. Deus, Senhor, tu me disseste, neste mundo eu terei tribulações, então me dá os teus olhos para olhar as tribulações e ver que no fim daquilo, o bom, o bem vai ocorrer. No fim daquilo, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, vai se concretizar. Deus nos dá esses olhos, Senhor.
nos dá esses olhos, tira de nós os olhos humanos, naturais, nos tira os olhos de Tomé e nos dá os teus olhos, Senhor, a respeito da circunstância, da dificuldade, do problema. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o nível de fé dessa mulher. Ela tem um nível de conhecimento de Jesus muito grande, maior daquele que tinha Tomé. Ela sabe que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas mesmo Lázaro estando morto, o que Jesus pedir a Deus, Deus fará. Um nível de fé muito alto, um nível de descanso em Cristo muito alto. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Isso é outra característica do nosso Deus. Deus não apenas dá a vida, Deus não controla a vida. Deus é a vida, Deus é a ressurreição. Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. E quando, meu querido, quando você aceitou Jesus, minha querida, meu querido, quando você escolheu Jesus para você, você acolheu dentro de você a vida, você acolheu de você a ressurreição. Não é um Deus de ideias, não é um Deus de conceitos, não é um Deus de bons ensinamentos. Não, é um Deus que é vivo e é um Deus que é a própria vida. Jesus declara isso: eu sou a vida, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não temos na nossa visão natural situação mais definitiva que a morte. Nós vamos até a morte. O nosso limite é a morte. Enquanto a esperança, a vida. Só que Jesus vai além disso. Aquele que crê em mim, mesmo morto, pode continuar tendo esperança. Queridos, não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que você vai passar, não importa qual profundo e escuro seja o vale da sombra da morte, o Jesus a quem você ama, o Jesus a quem você entregou a sua vida, o Jesus que você tem como Senhor e Salvador, esse Jesus é a própria vida. Ele é a tua ressurreição. Quando não há mais nada a fazer, quando nem a esperança humana subsiste, há uma esperança que vai além da própria morte, a esperança em Cristo. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o problema, Jesus é maior que o seu problema. Jesus é maior que a morte pela qual você está passando. Confia nele, crê nele, saiba que ele é com você, ele é a vida que está em você. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus e que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Vá depressa ter com Cristo. Vá depressa ter com Cristo. Não fica protelando. Não fica achando que há alguma outra solução. Não fica achando que as coisas vão se resolver sozinhas. As coisas não se resolvem sozinhas. As coisas morrem sozinhas. Vá ter com Cristo logo. Faça como Maria. Maria está angustiada, Maria está triste, Maria está desesperada. A situação dessas mulheres é terrível. Elas não têm marido. Os pais morreram. O homem da casa morreu. A situação delas é desesperadora nessa sociedade. Elas não estão angustiadas só porque alguém a quem elas muito amavam morreu. Elas estão angustiadas porque aquele que as sustentava, aquele que as mantinha, o Lázaro, morreu. Elas estão sem sustento, sem chão. Elas perderam o referencial, elas perderam a paz, elas perderam aquilo que as mantinha seguras.
elas perderam aquele que as mantinha, que as provia, elas perderam aquele que as protegia. São duas mulheres sozinhas, numa sociedade em que a mulher era extremamente desvalorizada. Elas estão profundamente amedrontadas, estão em desespero, mas ainda assim, Maria acha força, se levanta e vai rápido ter com Cristo. Vá rápido ter com Jesus. A situação está muito complicada. Teu coração está muito apertado, você está sem forças. Busque em Deus forças e vá rápido ter com Jesus para que Jesus faça o milagre. Para que Jesus concretize o milagre na sua vida. O mestre chegou e chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se de pé e foi ter com ele. Pois Jesus ele não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu de Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de pé, e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Queridos, podemos comover a Jesus. Jesus não está indiferente ao teu sofrimento. Jesus não é indiferente ao teu sofrimento. Jesus tem algo no coração dele que é compaixão. Ele divide o sofrimento que você tem. Jesus se comove. Jesus se agita. O Espírito Santo em Cristo se agita quando o teu coração está entristecido. Quando o teu coração está angustiado. A sua dor comove a Deus. A sua dor comove ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. A sua dor é capaz de comover a Deus. Não esconda a sua dor. Não se envergonhe da sua dor diante de Jesus. Pelo contrário, coloque a sua dor, coloque o seu choro, coloque as suas lágrimas aos pés de Cristo. Coloque-se aos pés de Cristo chorando. Coloque-se aos pés de Cristo, sem palavras, com gemidos inexprimíveis. Coloque-se aos pés de Jesus. Leva a tua dor aos pés dele. Leva o teu sofrimento, a tua angústia, o teu desespero. Chora. Chora abundantemente. Chore descontroladamente aos pés de Cristo. Porque a tua dor comove o coração de Jesus. A tua dor comove o coração de Deus. E aí, Jesus perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus não está chorando porque Lázaro morreu. Não é o choro de Maria, não é o choro de Marta, é um choro de compaixão. Jesus sabe que no fim Lázaro vai ressuscitar, mas nem por isso ele é indiferente à dor de Maria, à dor de Marta. Jesus sabe que no fim a glória do Senhor vai ser manifesta, mas ele tem compaixão, ou seja, ele compartilha, ele é coparticipante na dor e no sofrimento. Jesus chora conosco, mesmo sabendo que no fim ele vai ter a vitória. Ele chora por quê? Ele chora entendendo o meu sofrimento. Jesus te entende. Talvez seu marido não te entenda, sua esposa não te entenda, os seus filhos, os seus pais, seus amigos, o seu pastor. Não importa. Jesus entende a tua dor. Coloca a tua dor diante dele. Queridos, imagine Jesus chorando com você. Imagine se o teu choro gera no teu coração uma necessidade premente da ferida, da dor que está compungindo você, seja eliminada. Imagine o choro de Jesus, o que isso não move no coração dele. O que isso não move no coração dele a teu favor. Jesus chorando ao teu favor. Muitas vezes nós imaginamos, falamos isso, se Deus é conosco, quem será contra nós? Deus luta as nossas batalhas, Deus vence os nossos inimigos. É verdade, é verdade. Ele é o Senhor dos exércitos. Tudo e todos se submetem aos pés e à autoridade dele.
Só que tem uma outra dimensão do poder de Cristo, tem uma outra dimensão do poder de Deus. As lágrimas de Cristo também são poderosas. Muitas vezes, o seu muito falar, o seu muito esbravejar, o seu muito argumentar, o seu muito orar, sabe? Não move Jesus da maneira como o teu choro faz. Porque o teu choro faz Jesus chorar. Chore diante de Cristo. Se coloque aos pés dele e ele vai chorar com você. As pessoas vendo que Jesus estava chorando e não entendem. Vende quanto amava. Eles acham que Jesus está pranteando Lázaro, né? Aquela coisa, né? Até agora ninguém chorou. Jesus não chorou. A hora que ele chega no velório, vê lá o caixão, chora. Não. Jesus não está preocupado com Lázaro. Jesus está chorando por amor a Marta, por amor a Maria. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que se não morresse? Que é outra coisa que vai acontecer, viu? Toda vez que você precisar de um milagre de Deus, vai ter muita gente em volta dizendo para você, não, Deus não quer fazer um milagre. Deus não pode fazer um milagre. Deus não te ama tanto assim. Deus não é tão Deus como as pessoas dizem para você. Deus é tão Deus quanto você acredita. Fique sabendo que sempre que você precisar do agir sobrenatural de Deus na sua vida, vai ter um monte de gente na sua orelha dizendo para você que você não merece, que Deus não está interessado, que Deus não pode, um monte de bobagem. Não liga. Não deixa que isso abale a sua fé, não deixe que isso abale a sua esperança. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estiverá morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E aqui culmina o milagre. Aqui culmina o milagre da ressurreição de Lázaro. E aqui tem outra chave poderosa da maneira como Deus age na minha vida. Jesus chegou ali, dentro do túmulo. Jesus é todo poderoso. Jesus pode fazer qualquer coisa. E aí tem uma gruta, onde está enterrado um morto, e tem uma pedra, uma grande pedra, cobrindo a sepultura. Como Jesus é todo poderoso, é claro que ele podia fazer a pedra sair dali. Jesus podia mover a pedra, né? Deus abriu o mar. Deus fez cair fogo do céu para consumir a oferta dos sacerdotes de Baal. Deus fez levantar um machado de ferro da água. Jesus andou sobre as águas. Essas coisas, esses milagres que apontam para a natureza, Deus os faz com uma facilidade que é inimaginável. Jesus podia ser o menor problema, com um olhar, fazer a pedra rolar diante do túmulo. Porque ele não faz isso. Ele chama as pessoas que estão em volta, que amam a Lázaro, por isso estão ali, e diz, tirem a pedra. Em seguida, Jesus ora, vira para a gruta e fala, Lázaro, sai. Jesus podia ter ido lá dentro, ter orado por ele, Jesus podia tê-lo pego no colo. Imagina que cena tremenda isso. Jesus entra no túmulo, pega Lázaro no colo e sai com ele no colo, vivo. Jesus podia mandar fazer Lázaro sair flutuando no túmulo. Não, ele pega Lázaro, que está morto há 4 dias. Imagine você no lugar de Lázaro. Você de repente acorda, está com uma mortalha, porque o judeu quando era morto era envolvido em faixas, em panos, em óleos, em ervas. Ele acorda todo amarrado, todo preso num lugar escuro. Tem uma luzinha no fim do túnel.
Ele ouve a voz de Jesus, ele sabe que ele estava doente, ele acorda aquela situação e fala, o que está acontecendo? Mas eu morri? O que é isso? Lázaro deve acordar naquele instante muito confuso, né, atordoado. Jesus fala, sai Lázaro. Lázaro sai. E Jesus podia ter sumido com as ataduras. Não, ele sai amarrado, com os pés amarrados, com as mãos amarradas. Deve ser muito difícil Lázaro sair dali. Lázaro não se solta das ataduras, não se solta dos panos e sai. Não, ele sai amarrado. Deve ter sido muito difícil para Lázaro sair do túmulo. Por que Jesus não foi lá e tirou Lázaro? Por que Jesus não vai lá e desamarra Lázaro? Não, ele manda Lázaro sair e as pessoas, agora vocês vão lá e soltem as amarras de Lázaro. Por quê? Porque Deus não faz o possível. Deus faz o impossível. É possível as pessoas que amavam Lázaro moverem a pedra? É. Então Jesus não vai pôr a mão. As pessoas que amam a Lázaro vão participar do milagre. As pessoas que te amam vão participar do milagre na tua vida, em oração, em choro, de alguma maneira. Deus dá o privilégio. Deus não precisa que ninguém mova a pedra, mas Deus dá o privilégio para as pessoas que te amam, que participem do milagre. Elas podem declarar na terra, podem declarar no céu e no inferno. Eu co-participei do milagre de Jesus na vida de alguém que eu amava muito, porque era possível fazer. Jesus não faz o possível, Jesus faz o impossível. É impossível ressuscitar o morto. Não há médico, não há ciência, não há mago que ressuscite um morto. É impossível. Glória a Deus quando você chegou diante de uma situação na sua vida que é impossível. Porque neste momento Jesus vai agir e a glória e o poder dele vai ser manifestado na tua vida. Deus faz o impossível. Chegar numa situação em que diante de você está impossível é um ótimo lugar, é um bom lugar, porque ali Deus vai agir. É possível Lázaro sair do túmulo, por mais demorado, por mais angustiante, por mais sacrificante, por mais aterrador que seja. É possível você sair do túmulo, é possível você sair da gruta. O que não é possível é você ter vida para isso. É possível alguém ir lá e ajudar Lázaro a se soltar das amarras, dos medos, né, das angústias, dos preconceitos. É possível? É possível. Então Jesus não põe a mão, queridos. É bom estar na gruta. É bom ter uma pedra na tua frente. É bom estar todo amarrado. Por quê? Porque essas coisas são possíveis de serem feitas por mãos humanas, porque Deus já fez o impossível na sua vida. A vida é Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E o milagre aqui é consumado. E o testemunho de Deus é proclamado. E o texto termina, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O milagre alcançou Lázaro, alcançou Maria, alcançou Marta e muitas pessoas que estavam em volta. Assim é que se manifesta o poder de Deus. E aí você vai poder dar o testemunho. Eu participei daquele milagre, eu estava lá. Quando aquela multidão viu o poder, o amor, a glória, a autoridade de Jesus, eu estava lá, eu participei, eu movi a pedra. Eu era uma das pessoas movendo a pedra. Eu era uma das pessoas que tirou as ataduras do morto. Ou eu era o morto ressurreto. Deus te quer como participante do milagre. Ele não precisa. Ele quer a tua participação junto do milagre. Quer sendo, recebendo o milagre, vivendo o milagre, sendo o milagre ou ajudando no milagre. Coopere com Cristo no milagre da sua vida. Coopere com Cristo no milagre na vida das pessoas a quem você ama, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos, amigos, no seu serviço, na sua escola. Coopere com o milagre. Mova a pedra. Tire as ataduras. Mas mesmo assim, muitos não vão acreditar. Porque a última coisa que o texto fala é o seguinte: outros, porém, foram ter com os fariseus, lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Não para glorificar a Deus, não para tentar converter os fariseus, não, mas para falar mal, para dedar, para caguetar, para fofocar. Isso é outra coisa que aponta para o milagre.
O milagre por si só não vai convencer todo mundo, aliás. O simples poder de Deus, testemunhado e muitas vezes vivido, não é garantia de conversão, não é garantia que você vai conhecer a Deus, seguir a Deus. Só que isso é algo que a gente pode discutir um outro dia, uma outra hora. Eu queria deixar essa palavra com vocês. Não importa há quanto tempo esteja morto, 4 dias, está cheirando mal. Sabe, não importa quanto tempo o problema, não importa quanto tempo a morte tenha acontecido, não importa. Faça o possível. O que é possível? É orar, é chorar, é se lançar aos pés do Senhor. Faça o possível. Olhe a circunstância com os olhos de Jesus. Clame por Ele. Gere lágrimas no coração de Cristo. Gere lágrimas no rosto de Jesus. Porque o milagre na sua vida já foi liberado, já foi proclamado. Não importa as circunstâncias, não importa o que digam, não importa o que você pensa, importa quem Cristo é. Cristo, o teu Deus, é o Deus do impossível. Teu Deus é o Deus da vida, é o Deus da ressurreição. Amém.